eu vou trazer aqui 3 aspectos que mudam na aplicação facial para você não cometer alguns erros que são muito frequentes no taping facial. Eu me chamo Mariana, sou professora da área da estética há mais de 15 anos, hoje sou estudante de odontologia também e quero trazer aqui muita informação legal a respeito de estética e de ciência. Se você gosta desse assunto, se inscreve no meu canal, eu tenho certeza que você vai gostar muito das aulas que você vai assistir por aqui. O taping é uma técnica que utiliza a colagem de fitas elásticas para trazer aí alguns efeitos fisiológicos. Esse é o conceito básico do taping. A gente utiliza as fitas em determinadas posições, com determinadas tensões, para provocar alguns efeitos fisiológicos. O mais comum é a redução do edema. A gente usa o taping para fazer uma drenagem linfática continuada, enquanto o profissional não está executando a drenagem, aquela técnica que a gente vai fazendo, aqueles movimentos muito suaves e muito sutis. O taping, ele consegue ali coladinho na pele, abrir os vasos linfáticos e auxiliar com que eles drenem então esse excesso de líquido que pode ficar no tecido por vários motivos. O taping, ele começou a ser utilizado aí alguns anos atrás para o tratamento de edema no pós-cirúrgico. E aí ele veio com tudo para a área facial. Mas muitos alunos me perguntam, afinal de contas, muda alguma coisa? A mesma aplicação que eu penso em fazer no corpo, eu posso fazer na face? E eu vou te responder isso aqui nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a pele do rosto, ela tende a ser um pouco mais delicada do que a pele do corpo. Isso porque a gente tem a maior presença de glândulas sebáceas no nosso rosto, a gente tem os olhos, o nariz, a boca, que tornam esse ambiente muito mais sensível a qualquer aplicação que a gente for fazer também. A gente também tem que levar em conta a presença de pelos, principalmente nos pacientes masculinos. Por quê? A presença de pelos, ela pode atrapalhar a sua aplicação de tape. Então, é fundamental que a gente tenha uma raspagem correta ali dos pelos antes da aplicação do tape e pode ser que a sua aplicação dure menos também, porque conforme os pelos da barba vão crescendo, a gente pode perder essa aplicação aí nos primeiros dias depois, né, que a gente aplica o tape. Apesar do rosto ter uma pele sensível, a gente não tem uma borda ali, uma divisão da onde começa a pele do rosto e aonde começa a pele do nosso corpo. Mas a gente tem que observar principalmente essas regiões que vão estar próximas aos olhos, ao nariz e à boca, que são essas regiões que vão ser mais sensíveis à aplicação do tape. A gente também tem muito mais movimento muscular ali repetido. A gente fala bastante, mexe o rosto, pisca. A gente utiliza muito a musculatura da face e ela é muito mais superficial do que a musculatura do nosso corpo. Isso também faz com que a aplicação do taping precisa ser planejada muito melhor do que uma aplicação corporal. Observa que eu já falei a respeito da presença de pelos que podem ser maior nessa região, principalmente em pacientes masculinos, e a gente também tem, então, uma pele um pouco mais sensível, que muitas vezes pode não tolerar muito bem algumas aplicações do tape. A gente tem duas formas que são muito utilizadas na face. A gente tem o tape que é o tape contensivo, que a gente utiliza bastante para procedimentos que ferem bastante a pele, que a gente tem retirada de gordura. Essa aplicação, ela não pode ser realizada próxima a essas regiões que eu estou falando para você. Justamente porque a pele dessas regiões vai ser um pouco mais fina e aí a gente pode machucar essa pele com a presença do tape. A outra forma de aplicação que a gente utiliza bastante na parte facial, tanto na estética quanto na cirurgia, é a aplicação linfática, que é aquela aplicação que visa a gente ter também a retirada desse edema, né, condução desse edema para o linfonodo. E aí a gente utiliza algumas posições do tape. Nessa aplicação, a gente já tem uma menor tensão. Isso significa que a gente vai ter
ali na aplicação, diminui o risco de intercorrência, mas não é de todo livre de acontecer intercorrência. Então, não posicione nunca nenhum tipo de tape, né? Nem a beiradinha, nem próxima a essas regiões, principalmente regiões que são sensíveis. Porque aí a gente vai ter aquele aspecto de queimadura que pode acontecer depois de uma aplicação de tape. Outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é com relação à estética da aplicação mesmo. Utilizar o tape no rosto quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai ter ali uma exposição ao público, nem sempre é bem-vinda. Eu já tive paciente que tirou o tape porque achou que não era adequado na posição daquele paciente, com a profissão daquele paciente, utilizar o taping ali, né, próximo ao rosto. A gente tem cores que são muito parecidas com a tonalidade da pele, mas isso não significa que elas são invisíveis, não é mesmo? Então, o que a gente pode conversar? Conversar com esse paciente sobre quantos dias ele vai permanecer em casa, quantos dias ele vai se afastar das suas atividades, que ele não se incomode com a presença daquela fita colada. Como é que a gente pode fazer para reduzir essa exposição, se a gente tem esse paciente que vai voltar logo às atividades? Será que não era melhor a gente colar mais distal da região que foi afetada, mas que a gente pudesse ter o melhor resultado ali? Ou melhor então, né? A gente pode aumentar o número de sessões de drenagem manual que ele vai receber para que a gente possa utilizar o taping somente naqueles dias que ele não vai ficar exposto, ou no fim de semana, ou nos dias que ele tirou ali de licença. É importante que você converse com ele a respeito disso, para que não aconteça isso, né? O paciente retira o tape e aí você pode ter prejuízo com relação a isso, ele pode se machucar, essa não é a melhor estratégia. Você gostou desse assunto? Então você precisa se inscrever nesse canal, você precisa conhecer meu curso